Podcast APAI, empreendedorismo, a sua startup de ideias. Começamos mais um podcast APAI. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo, nossa podsérie. E estou recebendo o Pedro Salomão. O Pedro foi eleito empresário do ano aqui no Rio de Janeiro, líder empresarial, ele é autor e ele criou a Rádio Ibiza. O que é a Rádio Ibiza? É um dos maiores sucessos mundiais, maiores cases que a gente tem de rádio customizada. É aquela rádio que você escuta numa loja, que é feita específica com músicas e conteúdos para ela, um nicho de mercado que eles encontraram e viraram aí referências no mundo inteiro. Também ele fala a respeito de livros, ele está abordando alguns temas, entre eles o empreendedorismo e a felicidade, né? Algo muito importante para os dias de hoje. Tudo bem, Pedro? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço. Já conheço a Rádio Ibiza de longa data. Quanto tempo já tem? Rádio Ibiza, 12 anos. Nós estamos ficando velhos, hein? Terceiro estamos. 12 anos, boa. Vou falar um pouquinho de onde é que surgiu a ideia, o começo dessa rádio, criar um modelo de rádio customizadas e oferecer para o mercado. Achavam vocês loucos na época? Era muito ousado ou não? Acho que louco a gente continua sendo. É interessante, a história da Rádio Ibiza, ela passa por, eu acho que duas diretrizes assim, muito importantes. Primeiro é que a gente sempre foi muito colocado no lado da inovação, né? A gente começou a ser chamado, inclusive, para falar. Eu brinco que minha carreira de palestrante começou por um erro de percurso, porque as pessoas me chamavam para palestrar sobre inovação, e toda vez que eu ia falar sobre inovação, aquilo me incomodava muito, assim. Geralmente no ambiente que eu estava, tinha um discurso muito forte do eu, né? Eu tive a ideia, eu fiz isso acontecer. O ego sobe, né? O ego, né? A grande ideia. E aí, uma coisa que eu até costumo falar nas minhas palestras, a ideia não vale nada. Eu faço 40 anos esse ano, e quando eu entrei na faculdade há mais de 20 anos atrás, eu lembro que a ideia era super valorizada. A minha geração foi uma geração que viu caras que tiveram grandes ideias, montaram grandes negócios, ganharam grandes fortunas, né? Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Larry Page. E aí a gente acreditou que a ideia valia muito. A ideia não vale nada, principalmente se você não tiver capacidade de execução, né? E a gente, sempre que ia falar sobre inovação, a gente parava para pensar que de inovador, assim, né, tecnologicamente falando, ou academicamente preparados, né, eu e meu sócio, a gente não tinha nada. O que a gente tinha era uma grande capacidade de entender o comportamento humano, né? O que de fato movia a gente era o prazer de entender, de estar com pessoas. A Rádio Ibiza nasceu desse prazer. E aí, como, né? Totalmente sensorial, né, o trabalho? Totalmente sensorial, mas eu lembro que o primeiro input foi da crise do mercado de música, 2006, 2005, 2006, auge da pirataria, download legal, e as pessoas não sabiam para onde ia a música. E eu lembro que esse discurso da crise era muito forte. E a gente percebeu que naquele ano, em que todo mundo falava que era a maior crise da história do mercado de música, tinha um item que ninguém levava em consideração, que era o ano em que mais tinha se produzido música no mundo. E a gente falou, se tem abundância de matéria-prima, você não tem crise, você tem uma mudança de comportamento. É muito importante a gente, principalmente quando fala de empreendedorismo, inovação, a gente entender se a gente está se apegando a dados ruins que te levam a crer que você está passando ou num momento de crise, ou se aquilo é uma mudança de comportamento. Naquele caso era uma mudança de comportamento. As pessoas estavam deixando de comprar música por obrigação, né, por uma ação de merchandising, por uma publicidade, estavam consumindo música da forma que elas queriam. Na época era MP3, o download, né, você baixava a música, e a gente começou a perceber que aquele comportamento, na verdade, estava gerando um comportamento maior, macro de mercado, em que as pessoas iam ter mais acesso à música, iam conhecer mais de música. E a nossa ideia foi, se as pessoas vão consumir mais música, se as pessoas vão compartilhar mais músicas, sem aqueles arquétipos antigos, a gente precisa montar uma empresa que ensine as marcas a usarem essa música que está em abundância como ferramenta de comunicação. E foi dessa ideia que nasceu a Rádio Ibiza, né? A gente teve alguns itens que acabaram acelerando essa ideia, né? Como, por exemplo, o redesenho do mercado de consumo. As experiências de consumo estavam deixando de ser aquelas lojas físicas muito parecidas para serem experiências sensoriais, onde tinha um projeto de iluminação diferente, um projeto de visual merchandising diferente, e só faltava música. E aí a gente seguiu criando essa ideia. Eu sei que são centenas de clientes, mas algum que o carioca conheça, uma loja que ele frequente, que ele não associe de repente que é a música da Rádio Ibiza. São vários shoppings. A gente faz há 12 anos a gente faz a trilha da Animale, né? Marca feminina muito conhecida, da Farm, da Reserva, da Foxton, Shopping Leblon, Redesign Leblon, vários shoppings, né? Restaurantes, a gente faz uma penca deles, todos do Pedro Artagão, que é um dos chefes mais premiados do Rio de Janeiro. A gente faz os restaurantes do Felipe Bronze também. Então a gente tem uma experiência bem
bem vasta aí. Bastante coisa. Os hotéis da Rede Accor, grande parte deles, o Copacabana Palace, né, que é uma grande referência pra gente. A gente também faz a trilha deles lá já há algum tempo. Então é uma delícia, né? Porque é um trabalho que a gente frequenta esses lugares, né? Então quando a gente entra no lugar, a gente escuta... Dá um orgulho, nossa, né? dá um baita de um orgulho. Agora, a Rádio Bisa resultou em 4 outras empresas, ou 5 outras. A gente agora tá com... A gente resultou em 5 ao longo da história, né? A gente agora tá com 2, né? A gente tem a Rádio Bisa em si, que trabalha com essa coisa das identidades musicais. A gente tem uma empresa que é a Pera, que já foi Tá Surdo Produções, agora virou Pera Live, em que a gente faz muito a parte de live. Então a gente faz toda a transmissão ao vivo. E aí foi um outro olhar do meu sócio. Ele é um cara muito... O Rafa é um autodidata, né? Meu sócio, meu parceiro há 20 anos. E o Rafa percebeu essa demanda de mercado de transmissão ao vivo quando ninguém tinha percebido. E aí virou uma referência também. A Pera acaba fazendo muita transmissão de live. E a gente tinha uma produtora de filme que foi incorporada na Pera e hoje é uma coisa só, né? Vamos falar um pouco como é que você entrou, né, como escritor, virou produtor de conteúdo audiovisual, para passar a escrever. Foi difícil mudar dessa plataforma para outra? Foi orgânico. É diferente, né? Quando você começa a dar palestra e quando você começa a tentar condensar ou sintetizar os seus pensamentos em livro, assim, você tem uma responsabilidade um pouco maior, né? Eu sou, por definição, um desorganizado, né? Não sou um cara provido de inteligência, nasci numa família de pessoas geniais, eu até falo isso no meu primeiro livro, sou o único homem de uma família, o mais novo, temporão, neto predileto da vovó, e talvez pela ausência da inteligência, né? Eu brinco que eu sou... Brinco não, porque é verdade, entre os 5 netos da vovó eu sou o único burro, mas isso foi bom porque me deu a preferência da avó, né? E também me deu uma possibilidade de, não tendo a genialidade, ter que olhar para um outro lado, que é justamente o prazer de aprender através das pessoas, né? E aí, isso tudo foi começando a ser condensado em forma de história. É modesto você, né? Não, mas é verdade, porque isso virou... A história do primeiro livro, Empreendendo Felicidade, que fala sobre esse olhar da felicidade como estratégia, não como caminho, né? Não é um livro de autoajuda. Aliás, eu tinha muito medo de ficar na prateleira de autoajuda, é um livro de negócios. Não ficou, não. Bom, Algumas né? pessoas acham, né? O cara vai falar sobre felicidade, não. É de felicidade como estratégia. A gente está vivendo uma era, um momento em que a felicidade é o único bem que a geração Y e Z, que está ditando o comportamento hoje, é o tema do meu segundo livro, Líderes com Y e com Z, essa geração só exigiu a felicidade. A felicidade, ela passa a ser hoje uma estratégia, porque ninguém mais é obrigado a ficar casado com ninguém, por exemplo. Então, se minha mulher não estiver feliz, ela vai embora, mesmo com 2 filhos pequenos. E mesmo no mercado de trabalho, ninguém fica no emprego se estiver aborrecido. A grande dificuldade das empresas, das organizações é trabalhar com isso, trabalhar essa felicidade, né? individual, né? Porque também a gente se acostumou muito que a felicidade estava muito ligada ao material, né? A gente aprende com os nossos avós, né? A felicidade vinha com a casa própria, né? Com o carro na garagem, com a aposentadoria, com o cargo, o crachá que você ocupava, né? E aí a gente tem jovens hoje que fizeram com que a maior empresa de transportes urbanos do mundo não tenha nenhum carro na sua propriedade. Eles não querem ter carro, né? A gente fala de responsabilidade, Uber, né? Apartamento, eles não querem ter casa própria. Pra quê? Pode né? mudar sempre. Custo, exatamente. Airbnb, a maior empresa de imóveis do mundo, não tem nenhum apartamento na sua propriedade. Esses jovens só disseram pra gente que eles queriam, de fato, né, pintar o cabelo da cor que eles quisessem, ter orientação sexual que eles quisessem, casar-se com quem eles quisessem, fazer isso que eles bem entendessem da vida deles. Então, a única coisa que eles exigem é a felicidade. Então, esse raciocínio deu origem ao primeiro livro. É muito uma vivência minha, né, do olhar de como que eu trabalhei isso dentro das minhas empresas. E o de liderança, que é o segundo livro, é uma continuação. E eu acho que alguém precisava falar bem dessa geração, que na minha opinião, essas 2 gerações Y e Z são incríveis. E é uma geração que nós, professores, temos dificuldades. Eu queria que você desse ali um recado para o professor que está no meio desse fogo, tendo que lidar com jovens da geração Y, Z e outros jovens de outros níveis culturais e educacionais que ainda estão no passado, né? Como é que você lida, como é que você leva a felicidade para esse jovem? Eu acho que eu não fecharia esse recado, esse papo só a professores, né? Acho que pais precisam entender seus jovens filhos, sim, né? Claro. Eu acho que a gente está numa nova era. Eu acho que a principal reflexão que a gente deve fazer é que, pela primeira vez, a gente tem uma geração, 2 gerações, que se preocupam com a próxima geração. Isso por si só já é incrível. O segundo é que, com erros e acertos, é uma geração colaborativa. É uma geração que quer colaborar. Então, eu acho que, pegando essas 2 diretrizes, o que a gente precisa fazer é trabalhar, escutar melhor o que esses jovens têm para dizer e ensiná-los a escutar. A gente desaprendeu a conversar.
né? A gente vive uma era de mídias sociais onde a gente aprendeu a falar, a gente posta o que a gente quer, escreve o que a gente quer, deleta o que a gente não quer. O princípio da conversa estabelece uma igualdade entre falar e escutar. Então, se a gente vive num mundo onde a gente só quer falar, a gente não vai conversar. E a conversa é a melhor forma de aprendizado. A gente precisa conversar melhor em sala de aula, dentro de casa. A gente se acostumou a entender que liderança tinha a ver com hierarquia e poder. Né? A gente achou que para sermos líderes tínhamos que ocupar um cargo. O P de poder que está tão forte... Para termos ideias também, tínhamos que ter um cargo alto. Um cargo alto, né? Ficava alocado essa responsabilidade de ter ideias para os grandes líderes do passado. O P de poder tá muito forte nessas relações. O pai, P, que sabia mais do que o filho, o professor, P, que sabia mais do que o aluno. Né? E a gente precisa entender que liderança não tem a ver com hierarquia. Todos nós somos líderes liderados o tempo inteiro. E como é que a gente faz para ter uma liderança positiva? A gente precisa resgatar, né? E junto com esses jovens, construir uma liderança que não passe por poder, que passe por comportamento. Então eu acho que é muito importante que professores em sala de aula estejam muito atentos para entender que cada vez mais o indivíduo é único. A gente não pode criar métricas únicas, né? Achar que a gente vai tratar todos da mesma forma. Eu não preciso gastar tempo. Eu vou empacotar para esses meus 40 alunos aqui a mesma forma. Não, você tem um aluno que precisa de uma atenção diferente, né? Então essa habilidade, essa volta, eu acho que recuperar essa capacidade de gostar de gente, de olhar para o indivíduo, é o que precisa ser feito. É uma geração com uma potência incrível e se essa potência for bem trabalhada é um foguete. Se for mal trabalhada, vira uma bomba. E se for bem trabalhada, chega a felicidade. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado, eu sou Luiz André Ferreira, esse é o Pedro Salomão, prazer. Aqui, visitando aqui os estúdios da APAI. Muito obrigado pela participação, até a próxima. Um beijo para todo mundo. Valeu, galera. E você de casa pode mandar pra gente, eu transmito pra ele. Não teve tempo de chegar, que a gente gravou hoje, mas o podcast você pode mandar, é podcast@apai.org.br. Faz a pergunta, inclusive, pro Pedro, que eu mando pra ele, eu envio pra ele as perguntas, ok? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.